Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, segunda-feira, onde foi Dia das Mães. Antes de iniciar essa live, quero parabenizar todas as mães que estão nos assistindo, todas vocês que acompanham o nosso trabalho. Sem vocês, aliás, sem vocês não, sem a gente, né? Porque eu também sou mãe, a gente não estaria assim num. Mãe é o alicerce, é a base para tudo, né? Então vamos lá, hoje nós vamos começar a nossa live, a gente vai falar da desmama de bezerro pesado. Por que desmamar bezerro pesado agora? Qual que é a importância e por que nós estamos trazendo esse tema justamente agora, início de maio? A gente sabe que o processo de cria, a fase de cria é uma fase muito importante, é a hora que a gente dá o pontapé inicial. Então quem quer fazer para quem quer abater boi pesado, para quem quer fazer uma recria eficiente, esses cuidados agora na cria são fundamentais para que você consiga ter uma produtividade melhor, você consiga ter precocidade, maior ganho de peso. E quando eu falo em cria, eu não estou falando só no bezerro. Cria é o conjunto vaca-bezerro. Então, quando a gente faz uma desmama pesada, isso é resultado de uma cria bem feita, de cuidados especiais na vacada e cuidados que se iniciam agora. Então, esses cuidados de manter um bom score corporal da vacada, de você dar condições para a vacada passar pelo período de estiagem com mais tranquilidade, é o que vai garantir você fazer uma desmama bem feita o ano que vem, é o que vai garantir você ter um nascimento de bezerro mais pesado, é o que, enfim, é o que vai acelerar o seu processo. Então é tudo isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Então você que está com bezerro no pasto, você que está com vaca no pasto, você que tem parente, amigo que está com uma bezerrada no pasto, vamos compartilhar o link dessa live, vamos trazer mais pessoas para que a gente possa levar conhecimento e assim aumentar a produtividade na sua região, entre seus amigos, entre seus familiares, que é esse o propósito da Brasil Rural. Levar conhecimento para o produtor rural, levar tecnologia de fácil aplicação ao acesso de todos, para que vocês possam ter maior lucratividade, maior rentabilidade na sua propriedade. E eu quero saber da Adriele, que está acompanhando a gente, quem já está aí com a gente, Adriele? Quais são os nossos parceiros que estão já com a gente aqui nessa live? Boa noite, Valéria. A gente já tem algumas pessoas, mas o pessoal tem que mandar aqui no chat, né? Exatamente. Para a gente saber quem está acompanhando o nosso trabalho, é fundamental que você mande um boa noite, que você manda um joinha, enfim. Você fale para a gente de onde você está assistindo, enfim. Vamos compartilhar. Sempre lembrando que as lives da Brasil Rural ocorrem toda segunda-feira e quarta-feira. Então, muitas pessoas entraram no nosso grupo do WhatsApp este final de semana, no finalzinho da semana passada. Então, você que está chegando agora, você tem acesso a informações exclusivas dentro do grupo, você tem a companhia de outros produtores e tem as lives que a gente faz segunda e quarta-feira. Na segunda-feira a gente levanta um tema e na quarta-feira a gente faz um bate-papo. Então a live de quarta-feira é sua responsabilidade. Então pode mandar as perguntas pra gente aqui no canal do YouTube ou mesmo no grupo do WhatsApp, que as perguntas que eu não responder hoje, com toda certeza eu vou responder na segunda-feira. E você que não se inscreveu no nosso canal, é muito importante que você se inscreva. E se inscrever é muito fácil. Do lado direito da tela vai ter um xizinho, você vai clicar nesse xizinho, o bate-papo vai sair da tela, aí tem um sininho, você vai clicar no sininho, quando você clicar no sininho, você está inscrito no canal. Todas as vezes que a gente publicar um material novo, você vai ser avisado, você vai ser notificado. E já aproveita que você está aí nessa telinha e manda um joinha, que o YouTube gosta de saber e entrega esse material para mais pessoas. Então vamos lá, desmama de bezerro pesado agora vai manter e o que fazer para manter o ganho de peso durante o período de estiagem. Então vamos lá, aquelas vacas, certo, que ficaram prenhas em outubro, novembro, os bezerros vão ser desmamados agora. O ideal é que desmame esses bezerros agora. Por quê? Porque a gente está aí com um pezinho já na seca. Várias regiões do país a chuva já parou, já tem alguns produtores que estão falando para a gente que o pasto já começou a dar aquela amarelada, já está sentindo, apresentando
sinais de dificuldade de se manter. Então, desmamar esses bezerros agora, nesse momento, antes do início da seca, antes de começar a faltar alimento no pasto, é muito importante. Por que é importante? Porque a gente consegue liberar a vaca. Quando você tira o bezerro, vai diminuir a necessidade nutricional da vacada. Então essa vancada vai conseguir manter mais facilmente a sua condição corporal, o seu score corporal. E é justamente essa vaca parir numa boa condição corporal é que vai favorecer um retorno de cio mais rápido, é que vai favorecer o nascimento de um bezerro mais saudável, de um bezerro pronto para o ganho de peso. Então é justamente essa vacada mantendo o score corporal que ela vai produzir um colostro de melhor qualidade. E a gente sabe que o colostro é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento do bezerro. Então, quando eu falei lá no comecinho da nossa live, que eu fiz a apresentação, então você que deseja ter uma pecuária mais eficiente, uma pecuária onde você consegue produzir mais quilos de carne por hectare, a fase de cria ela é fundamental, porque é aqui que a gente dá o pontapé inicial, é justamente nesse momento que você determina a rapidez com que esse animal vai crescer, com que esse animal vai se desenvolver, você determina justamente na fase de cria com que peso que você vai desmamar esse bezerro, você determina qual que vai ser a idade do primeiro parto das fêmeas, então a gente sabe a importância de você antecipar a idade do primeiro parto. É agora, no momento, na fase de cria, que você vai determinar quanto tempo esse animal vai permanecer na recria, porque quanto melhor esse animal entra na recria, mais rápido ele vai sair da recria. E cada fase que você antecipa, cada fase que você consegue colocar mais ganho de peso, isso significa que você consegue levar esse animal para o abate mais rápido, isso significa que você consegue levar esse animal mais pesado para o abate. Mas aí tem muitos produtores, a gente está diariamente conversando com produtor de toda a região do país. Muitos produtores falam assim para mim: ah, Valéria, eu não invisto muito não, certo? Deixa a vacada lá comer o que tem no pasto, dou um sal, não gosto de investir nesse negócio de aditivo, nesse negócio de fazer creep feed, porque eu venho no bezerro mesmo, o bezerro nasce, na hora que desmama eu venho, passo para frente, o problema não é meu. E aí que está um grande engano do produtor. Quando você vende um bezerro que tem dificuldade em ganho de peso, quando você vende um bezerro que perde peso depois da desmama, o problema é seu sim. Por quê? Porque você vai desenvolver, certo? Você vai ficar conhecido aí na sua região como aquele produtor que vende um bezerro de baixa qualidade. Então, quando você investe na fase de cria, quando você desmama um bezerro pesado, quando você desmama um bezerro precoce, quando você entrega para quem vai fazer a recria um bezerro que não perde peso lá na propriedade dele, um bezerro que tem facilidade em ganho de peso, você fica com uma fama, você fica conhecido como quem tem bons bezerros na sua propriedade. E bezerro bom, bezerro de qualidade, ele é muito procurado, porque ninguém quer comprar dor de cabeça, ninguém quer comprar animal que tem dificuldade em ganho de peso. Então, investir na cria, mesmo você que não faz a recria, que não faz a engorda, é fundamental para que você ganhe mais dinheiro. É fundamental para que você consiga aumentar a lucratividade. Lembrando que você vai ganhar mais quando você conseguir desmamar bezerros mais rápidos e bezerros mais pesados. Hoje, é claro, todo mundo fala, não é só aqui na Brasil Rural, que o grande produtor é aquele que consegue produzir mais em uma área menor. Então, desmamar bezerro mais pesado, desmamar uma quantidade de bezerro maior, saiu a tela de apoio para mim. Desmamar uma quantidade de bezerro maior na sua propriedade é muito importante, faz com que você consiga ter maior ganho de peso, consiga ter maior rentabilidade. Mas tá bom, e como que eu vou fazer? Quais são os passos, certo, que você precisa dar aí na sua propriedade para você desmamar um bezerro pesado, desmamar um bezerro gordo e manter esses animais
na recria ganhando peso, manter esses animais agora durante o período de entre-safra, durante o período da seca ganhando peso. Então você que vai comprar bezerro, também é muito importante essa live, porque você investe num bezerro de boa qualidade, você investe num bezerro pesado, mas se você não tomar os cuidados que a gente vai falar aqui também, você não vai conseguir manter o ganho de peso, porque o importante é a gente chegar o mais próximo possível do padrão do boi 777, que é justamente produzir 7 arroba na fase de cria, 7 arroba na recria e 7 arroba na engorda. E levar esses animais para o abate aí por volta de 24 meses. E para isso a gente tem um tempo muito curto, então não dá para esses animais ficarem ganhando peso e perdendo peso durante a fase de... ganha peso nas águas e perde peso na chuva. Não dá mais... Opa! Me confundi. Não dá mais para o produtor, certo, se contentar com a condição. Durante o período das águas, que você tem capim verde, esses animais ganham peso, e quando para a chuva, que o capim seca, os animais começam a perder peso, ou mantêm o peso, ou até mesmo ganham um pouco peso. Não é isso, não dá mais. Hoje, durante a entre-safra, esses animais têm de continuar produzindo, tem de pagar a conta, tem de fechar a conta. Adriele tá fazendo sinal aqui pra gente. A gente tem muitos amigos, muitos parceiros assistindo, mas pouco like, pouca curtida. Então é muito importante que vocês apertem o joinha, falem pro YouTube que vocês estão gostando e também não se esqueçam de mandar suas perguntas. As perguntas que a gente não responder aqui hoje, nós vamos responder na quarta-feira na nossa live bate-papo. Nossa live de quarta-feira é você que faz. A gente faz essa live nas perguntas que você está mandando. Então você pode mandar aqui no canal do YouTube ou pode mandar no seu grupo do WhatsApp. Lembrando que no grupo do WhatsApp nós temos nossas consultoras. As nossas consultoras estão lá também para responder essas perguntas. Então é muito importante que você tendo alguma dúvida, você querendo saber mais sobre a Brasil Rural, querendo saber sobre os produtos da Brasil Rural, é só chamar a nossa consultora no grupo que ela vai te atender, ela vai falar. Para saber quem que é a consultora do grupo, quando você entra no nome do grupo aqui em cima na tela, você vai clicar lá, vai aparecer os administradores do grupo. Veja se a pessoa que está falando com você é administrador, porque infelizmente tem umas pessoas aí, alguns vendedores entrando no grupo, falando que é da Brasil Rural e infelizmente a gente não conhece. Então, antes da gente falar como manter o ganho de peso dos animais durante o período da recria, o que fazer para você manter o ganho de peso dos animais na recria, nós vamos falar quais são os tipos de desmama que nós temos hoje, que as pesquisas, que os produtores estão mostrando que dá mais resultado. Então são 4 tipos de desmama, certo? Que costumeiramente são realizadas aqui no Brasil. Então a primeira é a que nós chamamos da desmama tradicional. Essa tradicional porque já é uma desmama que ela não tem tanta tecnologia, já é uma desmama onde o produtor, assim, é quase aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então assim, o produtor ele vai agir conforme, certo, a condição corporal da vacada. Então, se ele preparou esse animal, se ele tem bastante pasto disponível, certo? Ele vai conseguir fazer essa desmama com o score corporal da vacada melhor. E isso a gente já falou que dá um retorno de cio mais rápido. Mas, enfim, tudo vai depender da condição corporal da vacada, vai depender da disponibilidade de forrageira, vai depender da suplementação que você está dando. Então é muito assim, ela ocorre geralmente entre 7 e 9 meses de idade, mas tradicionalmente são aqueles animais que desmamam mais tardiamente, certo? São animais que desmamam mais leve, que desmamam com uma vacada que está sentindo mais, está mais sentida. Então aí ela entrega muito para desmamar esse bezerro. O bezerro que ela está na barriga,
é um bezerro que vai nascer numa condição inferior, é um bezerro que vai desmamar mais leve, e ela já tem mais dificuldade em apresentar o retorno do cio. Então, para você fazer uma desmama bem feita, certo? Primeiro passo, você prestar muita atenção na disponibilidade de forrageira, fazer o ajuste na taxa de lotação da propriedade, de acordo com a quantidade de animais que você tem. É muito importante você se preparar para fornecer uma boa suplementação do coxo para esses animais. Você tem de pensar que a vaca está produzindo o seu ganha-pão, porque você ganha o lucro da sua propriedade é com a venda dos bezerros, certo? Mesmo que você vai vender esses bezerros no frigorífico, você não ganha com um boi gordo, não, esse boi gordo ele começa com esse bezerro, então é muito importante. Então a desmama tradicional é aquela que vai ocorrer conforme as coisas vão acontecendo aí na sua propriedade. Não existe, na maioria das vezes, o que a gente acompanha, tem muitos produtores que fazem a desmama tradicional, às vezes agem, então, porque o que acontece? O preço do bezerro está muito bom. O produtor tem informação que vai parar de chover antes do esperado. Então ele aproveita que ele ainda tem uma reserva de pasto, certo? Ele aproveita o preço do bezerro e vende. Então ele faz aquela desmama, vou lá, separo os animais, vendo ele a desmama tradicional. Mas mesmo assim, nesse caso, assim, a gente está falando que houve uma estratégia. Então essa desmama tradicional é o que a gente mais encontra no país. Aí nós temos a desmama interrompida. Essa já é uma desmama que ela tem um objetivo. Então o objetivo é aumentar a fertilidade da vacada. Produtores que estão aplicando a desmama interrompida na propriedade estão tendo um aumento, certo, no índice de fertilidade em torno de 30%. Então está aumentando a taxa de fertilidade por volta de 30%. A desmama interrompida, ela pode ser, o processo dela se inicia após 40 dias do nascimento do bezerro e consiste em você separar o bezerro da vacada por volta de 48 a 72 horas. Então você vai apartar esse bezerro, você vai levar esse bezerro para um outro pasto, você vai deixar essa vaca lá. As vacas que estão em boa condição corporal, aquelas matrizes que não estão muito sentidas, elas vão apresentar, elas retornam ao cio mais fácil. Então você consegue aumentar o nascimento de bezerro. Porque você consegue aquele negócio que a gente sempre fala, que o importante é ter um bezerro por ano. Então a desmama interrompida vai favorecer o aumento da fertilidade, vai promover a desmama precoce dos animais e tem maior taxa de fertilidade. Muitos produtores não utilizam justamente pela dificuldade do manejo, certo? Ou então porque estão utilizando de outras tecnologias, tipo a inseminação artificial por tempo fixo. Mas é uma boa opção para quem tem dificuldade de uma tecnologia como a IATF, fazer a desmama interrompida é legal, é bacana, favorece o ganho de peso dos animais. Aí nós temos a desmama controlada, essa já é mais complicada ainda, essa exige uma quantidade maior de mão de obra. Por quê? Porque você vai controlar o tempo que esse bezerro vai ficar com a vacada. Ela aumenta a fertilidade? Aumenta a fertilidade. Por que ela vai aumentar a fertilidade? Porque como a gente vai manter esse bezerro com a vacada somente algumas horas do dia, essa vaca vai sofrer menos com o estresse da amamentação, essa vaca vai ter uma menor exigência nutricional, então ela vai ter condições de recuperar sua condição corporal mais fácil, então isso estimula o aumento da fertilidade. A desmama controlada ela pode ser iniciada a partir do 30º dia de vida do bezerro, certo? E é muito utilizado, o que a gente tem visto muito, está sendo bastante utilizado, é no gado de leite. Então, são animais que têm uma exigência nutricional maior, são animais que têm um estresse um pouco maior, então elas estão se utilizando mais, certo? Até mesmo por esse manejo de
trazer, tirar da vaca, trazer para a vaca, já coincide com os períodos da lactação, então fica mais fácil para se fazer. Mas você precisa mais atenção, essa apartação é feita todos os dias, mas aumenta a fertilidade, é uma boa opção. E nós temos a desmama precoce. Muitos produtores falam, o que é a desmama precoce? Como que eu faço a desmama precoce? Então a desmama precoce, certo, ela é muito boa, muitos produtores, aliás, pode ser uma excelente opção para produtores que já estão visualizando, certo? Produtores que já estão visualizando que vão ter deficiência de pasto, que o pasto que vai faltar pasto. Então ela pode ser realizada a partir de 90 a 120 dias do nascimento do bezerro, vai poupar a mãe, vai diminuir o estresse da amamentação. Essa vaca vai ter uma menor exigência nutricional, porque ela não vai estar mais amamentando. Ela vai poder, se ela já estiver prenha, ela vai poder entregar mais nutrientes para esse bezerro, certo? Então é uma ótima opção, certo? Para quem está visualizando deficiência de pastagem na sua propriedade e também para aquelas novilhas de primeira cria. Por quê? Porque a novilha de primeira cria ela ainda está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Então ela tem uma necessidade nutricional maior que a vaca. Então para você garantir que essa novilha possa crescer, possa se desenvolver, a desmama precoce é muito bem-vinda, porque ela não vai dividir alimentos com a amamentação. Todo o alimento que ela está consumindo vai ser para o seu crescimento e para a próxima gestação. Então, quem tem novilha de primeira cria aí no pasto, a desmama precoce é uma boa opção. Adriele está aqui fazendo sinal pra gente. Pode. Pergunta, Adriele? É pergunta que chegou aqui no grupo. Mas você já está respondendo, né? Que a pessoa perguntou: qual a idade certa para fazer a desmama? Ótima pergunta. Muitos produtores perguntam pra gente, Valéria, mas quando eu faço a desmama? Então a gente viu aqui quatro tipos de desmama que você pode fazer e cada uma é uma situação diferente. Então a idade que você vai fazer a desmama dos seus animais também é conforme a situação que você está vivendo aí na sua propriedade. Então de repente um produtor tem na sua propriedade duas desmamas diferentes. Para aquele produtor que está com novilha de primeira cria, ele quer poupar essas novilhas, ele vai fazer a desmama precoce. A vacada ele vai deixar e vai fazer a desmama tradicional, porque ele está com bastante pasto, ele fez uma reserva de pasto, ele se programou para uma boa suplementação, então ele vai deixar para desmamar esses animais um pouco mais na frente, vai deixar esses animais conseguir mais peso. O importante, você não pode fazer uma desmama, se for uma desmama precoce ou enfim, a desmama ela tende a ocorrer com os animais já com peso pelo menos acima de 90 quilos, senão fica muito difícil você dar sequência no crescimento, no desenvolvimento desses animais. Então é muito importante você, para definir a idade, qual que é a situação que você tem na sua propriedade. O importante que a gente sempre fala, mais importante que a idade é o peso desses animais. Então fazer uma desmama bem feita, o que é? É você desmamar um animal jovem e um animal pesado. Quando a gente fala aí, vamos dizer, do Nelore, que é o que predomina no Brasil, vamos pensar no macho Nelore, o ideal que a gente procura levar, o caminho que a gente leva aos nossos clientes, nossos parceiros aqui da Brasil Rural, é fazer uma desmama com 7 meses, com os animais pesando aí por volta de 210, 220 quilos de peso vivo, porque isso é uma desmama bem feita, são animais jovens e animais pesados, ok? Então, para manter o ganho de peso diário na seca, Valéria, eu escolho uma dessas desmamas e isso é o suficiente para eu manter o ganho de peso? Não, porque desmamar é uma coisa. Não adianta nada a gente se preparar, porque quando você faz a desmama interrompida, quando qualquer dos 4 tipos de desmama, você também pode adotar técnica para acelerar o ganho de peso desses animais. E o Creep Feed é essa técnica. Muitos produtores
tem dificuldade em entender o que é creep feed. Creep feed é um manejo, creep feed você não compra, creep feed é um manejo que você vai fazer na sua propriedade. É um cercado simples, eu fiz até um vídeo, né, nós fizemos outro dia, desde pôr esse vídeo no grupo pro pessoal. Então, um cercado que você vai fornecer um coxo de acesso só aos bezerros. Então, ali você vai colocar uma alimentação diferenciada. Essa alimentação diferenciada para o bezerro acelera o crescimento, acelera o desenvolvimento. Então, o primeiro passo para manter o ganho de peso diário até o período da seca e após a seca é prestar atenção na alimentação. Então, é usar o creep feed, é dar uma alimentação diferenciada no coxo, é fazer uma boa suplementação, certo? Utilizar aditivos. Então, quando você coloca aditivo no coxo, quando você começa a preparar o rumen desse animal o mais cedo possível, mais rápido esse animal tem condições de transformar alimento em ganho de peso em produtividade. A gente já viu que o rumen é a máquina de ganho de peso dos bezerros. Então, trabalhar o rumen do animal é importantíssimo. Como que trabalha a máquina de ganho de peso da bezerrada? É justamente com o fornecimento dos aditivos no coxo. E também ter passos diferenciados para esses animais. Então, nós estamos falando de bezerro. A gente sabe que a braquiária, por exemplo, pode trazer aquela fotossensibilização nos bezerros, que vai queimar. Então, ter um pasto certo na sua propriedade que não seja braquiária, para se caso ocorra isso, você tenha onde levar. Ter um pasto de qualidade para essa vaca poder fornecer um leite de qualidade para o bezerro. Ter um pasto deferido, ter um pasto reservado para o momento da desmama. Olha só, a gente vai desmamar o bezerro, certo? Vai tirar ele da mãe. Esse bezerrinho vai sofrer com estresse emocional, ele sofre de ser tirado da mãe, mas ele também vai sofrer com estresse nutricional. Ele não vai ter mais o leite, certo? Ele não vai ter mais aquela raçãozinha gostosa que você coloca no creep feed, e ele ainda vai para um pasto que está começando a secar, um pasto que está ficando mais fibroso. Então, todos esses cuidados garantem que você não só faça uma desmama pesada, mas que você também mantenha mas também faça com que você mantenha o ganho de peso desses animais durante a seca. Tem pergunta, Adriele? Tem pergunta. O Leandro perguntou aqui no grupo do WhatsApp, quando que coloca o bezerro no creep? Boa pergunta, Leandro. O creep feed você pode adotar na sua propriedade a partir de 45 dias de vida do bezerro. Pode utilizar durante toda a fase que o bezerro está com a mãe? Pode, porque quanto mais... o que acontece? Quanto mais tempo o bezerro fica... Quanto mais cedo você inicia o uso do creep feed, mais cedo você desmama esse bezerro. Por quê? Porque ele vai chegar no peso para desmama mais rápido. E, consequentemente, também esse bezerro vai exigir menos da mãe. Então, aí você fica naquele ciclo vicioso positivo. Por quê? Você cada vez mais vai desmamar bezerro mais pesado, cada vez mais você vai desmamar bezerro antes do tempo, e cada vez mais essa vaca vai retornar ao cio mais rápido. Então, você consegue produzir mais e menos, você aumenta a taxa de desmama, você desmama uma quantidade maior de bezerro e desmama bezerros mais pesados. Aí o Durval perguntou também aqui no grupo do WhatsApp se tem alguma ração específica para bezerro. Sim, o bezerro ele tem uma ração específica, não pode dar milho inteiro para bezerro, que o bezerro não consegue digerir o milho inteiro, mas a gente vai disponibilizar amanhã, quando a gente iniciar as atividades, amanhã, no início da manhã, uma ração específica para bezerro, já com o aditivo que você precisa utilizar para desmamar esse bezerro pesado, para desmamar esse bezerro precoce, para esse bezerro manter o ganho de peso durante a fase de recria. Então pode chamar o nosso consultor amanhã cedo no grupo, que a gente vai disponibilizar a fórmula da ração para você colocar no coxo. Aproveitando, quero pedir para vocês, quem não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, é muito fácil se inscrever no canal do YouTube. Tem um xizinho aqui do lado direito da tela, você vai apertar o xizinho, o bate-papo vai sair
vai ter o sininho. No sininho você se inscreve, então toda vez que a gente publicar um material novo, vai sair, você vai ser notificado, e dá um joinha lá pra gente falando que você gostou. As perguntas que nós não respondemos hoje, a gente responde na quarta-feira, que é a nossa live bate-papo. A live de quarta-feira é você que faz. Então você manda sua pergunta aqui no canal do YouTube, pode mandar nos grupos do WhatsApp também, que na quarta-feira às 19 horas eu faço, a gente responde todas essas perguntas. Então, eu consigo, certo, fazer uma desmama bem feita, eu consigo manter o ganho de peso desses animais? Consegue. O que você precisa, certo? Você precisa se preparar para isso. Então, você precisa olhar na sua propriedade e entender qual que é a sua condição, quais são as condições de pasto, a condição nutricional desses animais. Porque a partir daí você vai conseguir definir qual que é a melhor estratégia para fazer a desmama. Se você vai fazer a desmama tradicional, se você vai fazer a desmama interrompida, se você vai fazer a desmama controlada ou a desmama precoce. Você precisa avaliar para escolher qual desmama que você vai fazer. Disponibilidade de pasto, mão de obra que você tem na fazenda e principalmente qual é o seu objetivo, o que você quer com essa desmama. Você quer aproveitar o preço do bezerro, você quer economizar pasto, vamos dizer, para a época da seca, você quer aumentar a fertilidade. Então, em cima da sua meta, você define qual que é a desmama. E depois, é fundamental que você tenha uma boa estratégia nutricional. A alimentação do rebanho é fundamental para o desenvolvimento, para o ganho de peso, para a produção. E a melhor maneira de a gente manter essa produção em alta é com o uso de aditivos. Quando você usa no sal mineral que você tem aí na sua propriedade, o aditivo específico para aquela categoria animal, você consegue mais ganho de peso, mais desenvolvimento. Então, para saber qual é que é o aditivo que você precisa aí na sua propriedade, como aumentar a produtividade aí, chama nosso consultor no grupo. Você está no grupo do WhatsApp para isso, para poder pedir informação para o seu consultor poder orientar você em como aumentar a produção, em como aumentar o ganho de peso. Então, é possível sim manter o ganho de peso dos animais, desmamar um bezerro pesado e manter esse bezerro ganhando peso na recria. Desde que eu faça a desmama bem feita, certo? Desde que eu prepare esse bezerro para desmama, é completamente possível. E na quarta-feira a gente vai ter a nossa live bate-papo e na próxima segunda o nosso tema é: se um passo importante para você ter lucro na pecuária é a fase de cria, hoje nós falamos dos bezerros. E a vacada, na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos falar como manter o score corporal dessa vacada, que é um grande desafio do pecuarista, manter a condição corporal dessa vaca durante o período de seca, porque é justamente a condição corporal que vai garantir um retorno de cio mais rápido, é a condição corporal que vai garantir um bom nascimento de bezerro. Então, você que tem vacada no pasto, quer saber como manter a condição corporal, participa da nossa live de quarta-feira e põe o relógio para despertar para a nossa live da próxima segunda. Espero vocês lá. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha para a gente. Até mais!